Seu nome completo era Ludwig van Beethoven. Nasceu em 17 ou 16 de dezembro de 1770, em Bonn ou Bona, uma colônia do Sacro Império Romano Germânico, hoje território da Alemanha. Compositor de música clássica famosíssimo. Seu avô, Lodewijk van Beethoven, foi maestro de capela do príncipe de Bonn. Além de seu avô, muitos outros ancestrais dele foram artistas, escultores, pintores e músicos. Acho que podemos dizer que sua família tinha genes invejáveis, mas nem tanto, pois seu avô teve 3 filhos, e somente o pai de Beethoven sobreviveu, e algo similar aconteceu com seus irmãos. Sua avó virou uma alcoólatra e morreu no asilo após constantes delírios. O pai de Beethoven, Johann, assim que percebeu o talento do filho, começou a dar aulas de música para o menino, porém de forma agressiva, com muitas horas estudando música diariamente, tudo para torná-lo um menino prodígio. Nem ia para a escola porque seu pai não deixava. E quando seu pai virou um alcoólatra, tua infância, que já era um inferno, ficou pior. A mãe de Beethoven, Maria Magdalena Keverik, era filha do chefe de cozinha do príncipe da Renânia, uma região próxima a Bonn. Casou 2 vezes e teve apenas um filho com o primeiro marido, e esse filho morreu antes de completar 1 ano de vida. O segundo marido dela foi o pai de Beethoven, com quem ela teve 7 filhos, que foram Ludwig Maria, que nasceu em 1769 e morreu 4 dias após seu nascimento, Ludwig van Beethoven, nascido em 1770, Caspar Anton Karl van Beethoven, nascido em 1774, Nikolaus Johann van Beethoven, nascido em 1776, Ana Maria, que nasceu em 1779 e morreu antes de completar 1 ano de vida, Franz Georg, nasceu em 1781 e morreu 2 anos depois. Maria Magdalena, nascida em 1786 e morreu no ano seguinte. Com 10 anos de idade, Beethoven dominava todo o repertório de Johann Sebastian Bach, outro grande músico, e com 11 anos compôs suas primeiras partituras próprias. Com 14 anos, virou organista assistente da Capela Eleitoral e pouco tempo depois virou violoncelista na orquestra da corte e professor. Nessa mesma época, teve que ficar responsável pela sua família, pois seu pai estava doente devido ao alcoolismo. Conde Waldstein o conheceu e o enviou para Viena, na Áustria, para estudar com Joseph Haydn, importante compositor da época, com estudos custeados pelo arquiduque austríaco Maximiliano. Porém, algum tempo depois, sua mãe morreu de tuberculose. E seu pai, devido ao álcool, perdeu o emprego, então teve que voltar para cá para ajudar sua família. Nessa época passou a estudar literatura. Com 21 anos de idade foi para Viena de novo, onde conseguiu ser aluno de Joseph Haydn e outros grandes músicos. Levou consigo muitas das suas partituras ainda não impressas, pois na sua cidade natal não tinha editoras. Publicou-as em Viena e rapidamente ficou famoso, principalmente entre os aristocratas. Aos 26 anos, foi constatado congestão dos seus centros auditivos. Isso, gradualmente, o levaria à surdez ao longo dos anos. Sabendo disso, ficou transtornado, isolou-se bastante das pessoas e caiu na depressão, que foi agravada pelo preconceito que sofria por conta da sua aparência. Há relatos de que ele tinha uma aparência de mouro, o que não era bem visto pelos aristocratas europeus. Mas, independentemente da aparência, as suas obras musicais ainda eram adoradas por todo o mundo. Tentou de tudo para resolver a surdez, métodos diversos. Consultou vários médicos, até da corte, mas nada adiantou. Até pensou em suicidar-se. Ficou praticamente surdo aos 46 anos e sempre se incomodava de estar no meio das pessoas e não poder ouvir as mesmas coisas que elas. Mesmo assim, continuou compondo obras e assistindo a apresentações de outros músicos. Apesar da surdez, ele tinha memória auditiva e isso o ajudava a compor, pois lembrava o som de cada nota e suas variações com perfeição. Tanto que produziu mais de 10 partituras, cada uma melhor que a outra, após o diagnóstico de surdez. Em 1812, devido ao agravamento da surdez, uma disputa judicial pela custódia do sobrinho, a quem quase causou um suicídio por aplicar os mesmos métodos de ensino de seu pai, e um fora que levou de uma aluna, sua criatividade diminui, onde compôs poucas obras importantes. Mas a partir de 1818,
retoma seu vigor, com melhores obras, porém em menor quantidade. Nos 11 anos finais de sua vida, ainda compôs mais 44 obras. Era tão dedicado à música que, em 26 de março de 1827, dia em que morreu, estava compondo uma obra. Ao todo, produziu 240 obras. Uma delas serviu de base para o hino nacional da União Europeia em 1985.